Aleluia. Boa noite, queridos. Nós vamos dar início ao nosso culto, amém? Aleluia. Você está feliz de estar aqui nessa noite? Aleluia. Deus é muito bom, amém? Nós temos um Pai muito bom, então nós temos que estar felizes em todo o tempo, querido. Não tem lugar para tristeza no nosso meio, amém? Aleluia. Vamos celebrar esse Deus que é tão bom. Nas palmas. O teu amor me alcançou, a tua luz em mim brilhou. Uma nova fase eu estou vivendo, melhorando eu estou. Tua palavra me ensinou que o final é bem melhor que o começo. E o que poderá me parar? Se decidido estou a avançar, bem maior é o que está em mim do que no mundo está. Tantas coisas tentaram me distrair, mas em Deus decido prosseguir. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente para o seu louvor. O teu amor me alcançou, a tua luz em mim brilhou. Uma nova fase eu estou vivendo, melhorando eu estou. Tua palavra me ensinou que o final é bem melhor que o começo. E o que poderá me parar? Se decidido estou a avançar, bem maior é o que está em mim. Tantas coisas tentaram me distrair, mas em Deus decido prosseguir. Eu não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente para o seu louvor. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente para o seu louvor. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor, para o seu louvor. Eu vou avançando, vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente para o seu louvor. Diga assim comigo. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar.
não vamos parar. Um novo tempo, é um novo tempo. Talvez você já tenha escutado muito isso, ei, mas é você quem decide se você quer ou não esse novo tempo. Oh, Ramanas, Sorebamanas. Eu não vou parar, só vai melhorar. Eu não vou, só vai melhorar. Só vai melhorar. Essas são as verdades do nosso Deus. Melhorar. Pra esse tempo, pra essa igreja. Nós não vamos parar. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Eu não vou parar. Aleluia. Oh, aleluia. Nós não vamos retroceder. Nós vamos avançar. Aleluia. Aleluia. Porque nós reconhecemos, Senhor, que você é o Deus mais do que poderoso. Aleluia. Você é o dono dessa igreja. Você é o dono das nossas vidas, Pai. Aleluia. Nós não vamos retroceder. Nós não vamos voltar atrás, Senhor. Aleluia. Nós engrandecemos a Ti, Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus.
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, Jesus. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Oh, profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém.
faz o ambiente, mas é seu nível de entrega, oh, de intensidade. Oh, Ramanassore canta Ramanas, oh, Ramanassore canta Ramanas, oh, Ramanassore canta Rebanas, oh, Ramanassore. Você está pronto para ficar disponível para esse ambiente, Ramanassore, onde a unção quer fazer muitas coisas. Ramanassore canta Ramanas, oh, Ramanassore, Ramanassore canta Ramanas, oh, Ramanassore canta Ramanassore. Ramanassore canta Ramanas, Ramanassore Romanos, Ramamamas. Você está aqui, Jesus. Ramanassore Mamamamas. Você pode reverenciar essa presença, porque ela é digna de todo louvor, de toda adoração. Ramanassore, Ramanassore, Romanos, Ramanas, oh, Ramanassore canta Ramanas, oh, Ramanassore canta Ramanas, oh, Ramanassore canta Ramanas, Sore beriando Robocos, hey, Ramanassore canta Ramanas, hey, Ramanassore canta Romanos, hey, Ramanassore canta Romanos, hey, Ramanas. Eu procuro adoradores que me adorem em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. Oh, Ramanassore canta Ramanas. Será que você não pode dar tempo para o que o Espírito quer fazer? Ramanassore canta Ramanas, oh, Ramanas. Ramanassore canta Ramanas, oh, Ramanas, oh, Ramanassore canta Ramanas, Ramanassore canta Ramanas. Você pode orar em outras línguas? Ramanassore canta Robocom trianda Ramanassore Robocom, Ramanassore canta Ramanas, oh, Ramanassore canta Ros, Ramanas, oh, Ramanas. Aleluia, glória a Deus. Você pode sentar um instante. Oh, glória. Deus é bom. Boa noite, irmãos, graça e paz, tudo bem?
Tudo bem com vocês? Quantos estão com expectativas nessa noite? Certamente Deus vai superá-las, amém? Deus, Ele deseja o seu crescimento, Deus quer liberar crescimento na sua vida nessa noite. Você está pronto para receber? Amém. Glória a Deus por isso. Então, gostaria de saber, conhecer as pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez. É a primeira vez que você está aqui, faz um sinal assim com sua mão, quero te conhecer. Muita gente, né? Eu acho que tem umas 10 pessoas aqui, né? Então, eu queria te convidar a ficar de pé, só um instante, para a gente te localizar. Tem mais alguém por aqui, né? No meio que eu... Pronto. Ô, glória. Uma salva de palmas, irmãos, para os nossos visitantes. Ô, glória. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês tenham uma experiência maravilhosa no nosso culto e que Deus possa alcançar a sua vida de forma particular, amém? Então, muito obrigado. Ao final do culto a gente volta a falar com vocês. Nós temos uma sala pronta para te receber e demonstrar todo o nosso carinho, nossa honra pela sua visita aqui no nosso meio, amém? Gostaria de conhecer as pessoas também que fizeram aniversário hoje, estão aniversariando hoje ou fizeram durante essa semana. Queremos orar por vocês. Venha. Queremos liberar um efeito poderoso na sua vida, amém? A oração do justo pode muito seus efeitos. Então queremos liberar efeitos poderosos aqui na vida dos nossos irmãos. Você concorda comigo? Glória a Deus. Rafael também, nosso gestor aí da livraria. Rapaz, o homem está fazendo excelente trabalho, amém, irmãos? Vocês se alegram com a vida deles? Vamos declarar bênçãos. Pai, no nome de Jesus, nós somos tão gratos pela vida de cada um. Nesse dia de hoje, a Tua palavra se cumpre na vida deles. É o Senhor e somente o Senhor que acrescenta anos de vida e de paz, de vida e de shalom sobre a vida deles, Pai. Tudo inteiro, tudo completo e nada faltando. Nós te agradecemos, Pai, por uma vida de prosperidade sobre eles. Nós cremos que essa vida já começou por dentro, quando eles receberam o Teu Espírito precioso. E cremos que isso vai afetar cada área das suas vidas, Pai. No nome de Jesus, nós declaramos cada um deles andando plenamente na sua vontade e fazendo aquilo que agrada, aquilo que está no seu coração. Declaramos um casamento abençoado, cheio da Tua bênção, Pai. Declaramos mais anos de união, fortalecidos no Senhor, Pai, e sendo um referencial para essa igreja, Pai, como um casal. Nós te agradecemos pela vida dos nossos irmãos que estão fazendo aniversário hoje, Pai, completando, Pai, uma data especial da Tua bondade, da Tua fidelidade. Nós te agradecemos, Pai, pela vida de cada um deles, no nome de Jesus. Se você concorda, você diz amém, diz glória a Deus, bate palmas, parabéns, gente. Deus é bom. Gostaria de trazer aqui alguns avisos. Nós temos alguns hoje e temos outros extras, amém? Então fica ligado para você não perder nada. Terça-feira que vem nós teremos culto de oração às 20 horas. Se você não veio terça-feira passada, você perdeu um ambiente extraordinário. Deus operou coisas poderosas aqui. Se eu fosse você, eu não ficaria de fora. Então venha terça-feira e experimente, né? Eu vou falar que nem Jesus falou para Natanael, né? Venha e veja. Então venha e veja o ambiente que o Espírito está construindo nesses dias, tá bom? Então, EBD também, hoje nós tivemos pela manhã às 9 horas e o tema continua o mesmo, ainda temos um próximo domingo, o tema é consagração, amém? Glória a Deus. Próximo domingo, eu estou sendo um pouco mais rápido, porque temos outros avisos extras, tá bom? Então, próximo domingo, no dia 30, nós teremos nosso culto, celebrando a vida às 18 horas. E também temos uma novidade. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, eu já ia chamar para receber batismo no Espírito Santo. O homem está querendo impor as mãos, hein, hoje. Então, se você ainda não foi batizado nas águas, nós queremos te convidar a escrever seu nome, ou dar o seu nome lá na livraria. Nós vamos estar pegando o seu nome. Você que ainda não foi batizado nas águas, nós queremos ver uma resposta sua, porque nós queremos definir a data. Se não, dependendo da resposta, será próximo domingo ou para o próximo posterior. Como se entender essa parte? Então, você que não foi batizado nas águas ainda,
dá o seu nome lá na livraria, nós vamos estar pegando o seu nome na livraria. E aí, dependendo da resposta e da sua disponibilidade, faremos próximo domingo. Será lá na casa do pastor Jarbas. Amém? Então, glória a Deus. Batismo nas águas. Temos também a nossa cantina, ao final do culto, a cantina missionária. Então, vai estar lá com arroz, estrogonofe. Não, a gente devia nem falar de comida essa hora, né? Então, vamos se alimentar espiritualmente depois. Mas você passa lá ao final do culto, terá um lanche maravilhoso para você. Amém? Antes de entrar aqui nos dízimos, nas ofertas, nós temos um casal especial aqui, vindo lá do Via Sul, casal de pastores aqui, né? E eles têm um recado especial para vocês, de uma programação que vai acontecer lá. Então, eu vou deixar eles falarem melhor. Queria convidá-los. Bênção. Graças e paz, queridos, amém? Nós somos lá do Verbo da Vida Via Sul, somos pastores auxiliares lá. Eu e minha esposa Marta, você pode ficar de pé, dar um tchau pro pessoal aí, irmão. Amém. Fizemos 15 anos de casado esse ano, para a glória de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo em uma atmosfera sobrenatural do Espírito para esses últimos tempos. E nós vamos sediar agora, a partir do dia 24 de agosto, o curso do Verbo da Vida de oração. Nós já temos provado de coisas preciosas do Senhor, e nós estamos hoje com várias equipes em várias igrejas do Verbo da Vida. Quero agradecer ao pastor Mansueto pela oportunidade de estarmos aqui. Já estamos anunciando em várias outras igrejas o nosso curso do Ministério Verbo da Vida, que vai ser sediado lá na igreja. Então, a gente vai passar para vocês aqui as informações, mas posteriormente a gente vai estar divulgando, a gente vai estar mandando para vocês mais, para que vocês possam entender melhor. Mas o curso de oração do Ministério Verbo da Vida vai iniciar dia 24 de agosto e vai até o dia 9 de novembro. São mais ou menos 2 meses e alguns dias, às quintas e às sextas-feiras, com professores. Eu vou já falar aqui para vocês. O valor do curso, queridos, vai custar R$500 e é um valor que você paga de uma vez só. O curso ele dura 2 meses, você já precisa começar o curso com ele já todo pago. Então você pode pagar no cartão, você pode pagar à vista, você pode pagar no Pix, tem várias formas para que você faça, como nós temos divulgado lá na nossa igreja. Dinheiro não é um problema para que você possa fazer aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Que você precisa ter a visão de abraçar aquilo que Deus tem e se envolver nesse rio que já está fluindo de oração, amém? Os alunos do Rema, que se você faz o Rema, segunda, quarta e sexta, obviamente que na sexta-feira você tem o Rema. Então nós temos um desconto para você, por quê? Porque no curso de oração você vai poder faltar, ou você vai poder ter 50% de frequência para você ter o seu certificado. Ou seja, se você faz o Rema, você consegue fazer o Rema e também o curso de oração nas quintas-feiras. A questão é, se você está nesse caso, você não vai poder faltar o curso de oração. E se você está assim e quer participar do curso, nós vamos dar para você um desconto de 50%, porque afinal de contas você vai fazer metade do curso de oração. Então você faz o Rema e também quer fazer o curso de oração, você terá 50% de desconto, amém? E quem pode fazer, queridos? Qualquer cristão. Se você é nascido de novo, você pode fazer o curso de oração do Ministério Verbo da Vida, seja do Verbo da Vida, seja de outras igrejas. Nós temos mais com 174 inscrições, então nós não podemos preencher mais do que 300 pessoas, e nós queremos anunciar primeiramente, como estamos fazendo no Verbo da Vida, porque nós sabemos que vai ser um tempo de grande glória, de grande poder. E eu queria rapidamente aqui só dizer das aulas que teremos e os professores. Nós teremos, a partir do dia 24, começa com o profeta Fernando Leal, com a matéria Movendo-se no Espírito. Depois teremos Magliano Rodrigues com a matéria Considerando a Presença. Depois, não sei se vocês já tiveram aqui a Ila Nicolas, já esteve aqui no Verbo da Vida, mas quem conhece a Ila Nicolas, ela é do Verbo da Vida de Campina Grande, mas ela é dos Estados Unidos. É uma mulher do fogo, do manto, é ungida, estará com a matéria Intimidade com Deus. Em seguida teremos o pastor Humberto Albuquerque desenvolvendo a parceria com Deus. Também teremos Manuel Dias com a matéria Orando no Espírito. Pastor Edilson de Lira com a matéria Orando pelos Seus. Pastor João Roberto, supervisor do Ministério Verbo da Vida do Ceará, também estará com a matéria Consagração na Oração.
Mais uma vez, Elia Nicolas com oração em línguas. E por último, a Sheila Lacerda com a matéria fluindo em diferentes níveis de oração. Então, irmãos, vai ser um tempo de crescimento, de aprofundamento no Senhor. E se você tiver o desejo de participar, ao final do culto nos procura, para que você possa receber mais informações e a gente anotar os teus dados para passar para a secretaria e entrar em contato com você o mais rápido, para que você não deixe de fazer parte do curso de oração. Porque quando fechar as inscrições, irmãos, é igual a arca que fecha. Não tem mais como você fazer, vai ficar para uma próxima oportunidade. Se eu fosse você, eu pulava, porque vai ser bênção. Amém? Obrigado, pastor. Foi rápido, mas... Amém. Foi melhor do que eu, viu? Né? Gente, eu sei que são muitas informações, né? Então, segue o Instagram do Via Sul, Verbo Via Sul, e aí lá, com certeza, terá um post onde você pode ter acesso também ao contato da igreja e você vai poder dedicar um pouco mais, né, para buscar um pouco mais de informações detalhadas, apesar de ter sido bastante esclarecido aqui, né? Então, nenhum investimento na sua vida é gasto, tá? É investimento, na verdade, investimento na sua vida espiritual, amém, irmãos? Então, tem tanta gente que gasta tanto dinheiro com tanta coisa, você deve investir na sua vida espiritual. E por falar em vida espiritual, amanhã nós retornaremos com o Rema, tá? Com a matéria Família Cristã, com a professora Silvia Simone, que está aqui. Vai ser uma grande bênção, já estou com muita expectativa e vai ser um tempo poderoso, glorioso. Amém? Quantos aqui querem participar desse momento de ofertar? Oh, glória! Deus é bom, amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. Verso 10. Posso ler? Antes de ler, eu quero te dar um conselho. Quantos aqui estão com expectativa mesmo nessa noite? Deus pode usar uma palavra que vai mudar a tua vida para todo sempre. Amém? Uma palavra vinda de Deus pode mudar o curso da sua vida, o curso do seu ministério, se você atentamente ouvir aquilo que Deus vai falar. E Deus vai usar a vida do pastor Mansueto nessa noite, amém? Eu estou querendo falar isso porque é Deus que fala. Amém? Às vezes a gente está muito conectado ao homem, né? E às vezes a gente perde e não entende que Deus está falando. Ou seja, ninguém que possa mandar uma mensagem para o seu WhatsApp é mais importante do que aquilo que Deus vai falar nessa noite. O que é que eu quero dizer com isso? Não deixa o WhatsApp roubar aquilo que Deus quer falar com você. Não deixa ninguém roubar aquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Amém? O ambiente onde o Espírito opera é um ambiente de reverência, um ambiente onde a gente deseja ouvir o que Deus tem para nós. E Deus vai falar com você agora através desse versículo. Versículo 10, 2 Coríntios 9, 10. Diz assim, ora, falando sobre Deus, aquele que dá semente ao que semeia. Deus dá semente para quem? Deus dá semente para quem? E pão para alimento também suprirá e aumentará. Diga, suprirá e aumentará. Deus vai suprir e aumentar a sua sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, diga em tudo, para toda generosidade. Diga assim comigo, eu sou generoso. A Bíblia diz que Deus dá semente para quem semeia e pão para alimento. Existe um sistema de Deus de plantar e de colher. Quantos aqui querem colher muito na sua vida? Você precisa fazer a primeira parte, que é plantar. Você não pode parar de plantar na sua vida. Você precisa procurar oportunidades de plantar. Você não pode parar a sua mão de plantar. E eu não estou falando isso para arrancar dinheiro de você, não. Você precisa incorporar isso no seu estilo de vida. Por quê? Porque os filhos de Deus carregam a natureza do Pai. E a natureza do Pai é uma natureza de generosidade.
Então, se você quer garantir colheita na sua vida, você tem que garantir primeiro o plantio. Você não pode parar de plantar. Não cesse a plantação na sua vida. Semeie em todo o tempo, em todos os momentos. Procure oportunidades para fazer isso. Oh, glória! Deus é bom. Deus suprirá e multiplicará, aumentará a tua sementeira. Diga, Deus vai aumentar as minhas sementes. Uau! Por quê? Porque Ele quer garantir para você uma colheita extraordinária. Amém? Eu declaro sementes inspiradas pelo Espírito Santo, vindo como instruções para a sua vida. Amém? Preparando uma colheita que Deus já está vendo para você. Oh, glória! Então, você não pegou o envelope, nós temos aqui as nossas irmãs que podem te dar. Se você não pegou o envelope, nós temos envelope de oferta e de dízimo, tá? É só fazer um sinal com a sua mão. Você está pronto? Eu sei que existe a modalidade de Pix hoje, né? Que é eu acolho a modalidade Pix, para mim é mais confortável. Até agora, para dar oferta para as pessoas que olham o nosso carro, né? Tem que evoluir, né? Eu pergunto assim, tem Pix? Aí tem. Aí eu, eita, evoluiu mesmo, viu? Até o pessoal que... Então, gente, se você escolhe essa modalidade Pix, seja fiel nisso também, tá bom? Então, acessa a tua internet, faz tua oferta. Não deixe para depois, porque senão o diabo vai te tentar e não ofertar. Amém? Ou seja, ele não quer ver uma colheita se manifestando na sua vida. Glória a Deus. Podemos orar? Vamos render graças. Pai, em nome de Jesus, nós somos tão gratos pelo privilégio de praticar a sua palavra. Sim, Pai, quando praticamos a sua palavra, nós temos a certeza de que seremos bem-sucedidos em tudo. Muito obrigado pela semente, Pai, que o Senhor colocou em nossas mãos. Nós declaramos caindo em boa terra, frutificando, produzindo frutos. No nome de Jesus, Pai, nós cremos que a tua palavra é a verdade e nós andamos à altura dela. Nós te agradecemos no nome de Jesus pela vida dos meus irmãos, colhendo, Pai, aquilo que eles vão plantar nessa noite. Eu declaro sementes caindo em boa terra e semeando, Pai, com alegria, não por necessidade nem por constrangimento, mas com alegria, Pai, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus. Você vem ofertar com alegria, fica de pé, nós vamos celebrar o Senhor. Logo em seguida teremos uma palavra poderosa com o pastor Mansueto. Amém? Este é o dia, esta é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, este é o dia, esta é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer. Eu criei, por isso falei, por intermédio da fé aconteceu, o impossível se rendeu. Nós cremos, por isso falamos, o povo da fé aqui está, pra juntos celebrar. Nada vai nos calar, nada vai nos parar, nada vai nos calar, nada vai nos parar. Este é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, este é o dia, esta é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, nada vai nos calar, nada vai nos parar,
nada vai nos calar. Nada vai nos parar. Este é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, este é o dia, esta é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, antes de acontecer, antes de acontecer. Aleluia. Aleluia. Eita. Aleluia. Oi, 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 oi. Som, tá ligado, tá ligado. Oi, 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 som. Glória a Deus. Gente, obrigado, foi maravilhoso. Podem sentar. Aleluia. O Senhor é bom demais. Amém? Glória. Eita Jesus. Rapaz, o que é que um aviso não faz com a igreja, né? Essa igreja já fica assim, só com os avisos, você imagina com a palavra, né? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu vejo uma nuvem. Aleluia. Vocês também estão vendo? Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Amém? Eu não estou seguro do que eu vou falar agora, mas assim, eu sei que tem algumas pessoas aqui da Igreja Verbo da Vida, São Paulo, Vila Matilde. Onde é aquele pessoal que estava ali? Não. É lá atrás. Ah, glória a Deus. Maravilha. Uma alegria para nós recebê-las aqui, né? É um grupo de irmãs que chegaram ali e alguém lá de São Paulo, da Vila Matilde, está aqui hoje. É o pastor Neemias, né? Pastor Neemias, conheço demais, um irmão maravilhoso. Então, quando voltar, leve um abraço da nossa igreja para ele, tá bom? Muito obrigado. Aleluia, glória a Deus. Tem um outro aviso que a falha foi minha, né? Que não passei para o Robinho, não é porque eu quis dar o aviso não, mas é porque eu esqueci de passar para ele. É que quinta-feira agora nós vamos ter culto aqui na igreja. Esse culto acontece praticamente a cada 2 a 3 meses. É um culto que nós chamamos de culto conexão. Então todos os grupos de conexão que nós temos espalhado pela cidade, nós nos encontraremos aqui, ou seja, a próxima reunião dos grupos de conexão não vai acontecer lá no endereço que vocês comumente se reúnem às quintas-feiras. A próxima reunião será aqui na igreja, quinta-feira agora, às 20 horas, amém? E vai ser um tempo de celebração. Nós vamos estar, né, nos firmando cada vez mais nessa visão que Deus nos deu e que, graças a Deus, por meio dela nós temos colhido grandes resultados, né? E os grandes resultados que eu digo são pessoas chegando a Cristo, pessoas conhecendo o amor de Deus, pessoas congregando aqui conosco. Isso é maravilhoso, amém, irmãos? Se você não faz parte de um grupo de conexão e quiser vir ao culto, seja bem-vindo, venha mesmo. E se você não quiser vir para o culto, venha a si mesmo, amém? Venha estar conosco, venha entender o que é que Deus está fazendo, né, no nosso meio, por meio dos grupos de conexão, amém? De repente você compreendendo melhor a proposta, como nós estamos realizando as reuniões, enfim, qual é o nosso objetivo, a visão que nós temos, talvez você consiga perceber a importância de estar em um dos nossos grupos, amém? Então toda a igreja está convidada, quinta-feira agora, às 20 horas, culto conexão, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, hoje pela manhã nós estivemos aqui na igreja, tivemos o culto que nós chamamos de Escola Bíblica Dominical, né? Nós estamos abordando um tema muito importante. Esse tema chama-se consagração, né? Eu realmente acredito que foi uma direção mesmo de Deus, porque eu estava orando
buscando no Senhor, né, uma direção sobre os temas a serem abordados aqui na igreja, aos domingos pela manhã, e de repente veio esse tema, né, claramente como uma direção de Deus, e eu fiquei bem maravilhado por isso, porque eu reconheço que pouco se fala sobre consagração, embora eu falo do púlpito, da igreja, ensinamento sobre isso, embora todos nós entendamos a necessidade de nos consagrarmos a Deus, falamos muito pouco sobre isso. Eu acredito que o que eu vou ministrar hoje aqui vai corroborar e muito, né, com a proposta do que a escola de oração se propõe a realizar nesse tempo que estará aqui em Fortaleza, e por isso mesmo eu espero que você realmente fique motivado a se envolver com a escola de oração. Amém? Eu falei sobre isso pela manhã, eu vou falar novamente agora, obviamente com alguns elementos um pouco diferentes, trazendo alguns detalhes a mais, mas eu espero que você realmente possa receber do Senhor nessa noite e que você coloque em prática aquilo que o Espírito Santo vier comunicar ao seu coração. Amém? Feche seus olhos por um instante, eu quero fazer uma breve oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos glória e louvor, Pai, porque reconhecemos a sua grandeza, a sua maravilhosa presença nesse lugar. Nós te reverenciamos, Pai amado, nós declaramos: o Senhor tem a primazia. Pai, que toda a nossa atenção, todos os nossos pensamentos se rendam agora à Tua palavra, Pai amado, e assim sejamos nós, né, comunicados, ensinados, recebamos instruções, revelações, de maneira, Senhor, que sejamos cada um de nós aperfeiçoados na vida prática, Senhor, na consagração que devemos oferecer a Ti, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Bom, se você está com a sua Bíblia aí, por favor, eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Esse capítulo é um capítulo importante. Enfim, todos os capítulos da Bíblia são importantes, né? Mas esse ele é importante pelo fato de o apóstolo Paulo tratar de forma muito específica sobre a questão do matrimônio, do casamento, alguns conselhos que ele dá à igreja. No entanto, é um texto que para algumas pessoas é um pouco complexo para uma melhor compreensão, porque muitas vezes as pessoas, ao lerem esse texto, elas não conseguem perceber que as instruções dadas pelo apóstolo Paulo diz respeito a um período pontual na igreja, ou seja, foi quando já havia começado a perseguição contra os cristãos, a igreja estava sendo perseguida, havia muita pressão sobre os cristãos, havia risco de morte pelo fato de ser cristão. Então, os conselhos que o apóstolo dá tem como fundamento esse tempo, esse período que estava sendo vivido por eles. Então, algumas palavras que possam nos parecer estranha, nos parece estranha exatamente porque nós não estamos vivendo um tempo de perseguição. Está comigo, irmãos? Vocês vão entender melhor. Vamos ler a partir do versículo 26. Eu não vou poder ler todo o capítulo, obviamente, até para que nós possamos nos concentrar mais no tema que é consagração. 1 Coríntios 7, 26, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele diz: considero por causa da angustiosa situação presente, a perseguição que a igreja sofria, é essa a angustiosa situação presente a que ele se refere, amém? Então, considerando a angustiosa situação presente, considero ser bom para o homem permanecer assim como está. Está casado? Não procures separar-te. Está livre de mulher? Ou seja, é solteiro? Não procures casamento. Às vezes as pessoas leem esse texto e ficam sem compreender, porque muitas vezes nós, os pregadores, os ministros do Evangelho, falamos e defendemos o contexto, a questão da família como algo precioso para Deus. E aí vem o apóstolo Paulo dizendo que se um homem estiver solteiro é melhor que ele permaneça assim. Então, por conta disso, né, tem essa sensação de estranheza, mas veja, ele está dizendo que se o homem estivesse solteiro, permanecesse solteiro por causa da angustiosa situação presente em que eles estavam vivendo. Que situação era essa? Uma situação de perseguição. Amém, irmãos? Nós sabemos, né, se você é pai, é mãe, por exemplo,
né, ou apenas é casado e ainda não tem filhos, mas ainda que seja essa condição, você vai saber claramente, você vai entender claramente, né, o zelo e o cuidado que nós temos no nosso coração em relação aos nossos cônjuges, em relação aos nossos filhos, não é? Então, mexa com qualquer um, mas não mexa com os nossos filhos, não é assim? Então, agora você imagina como igreja, os cristãos, o cristianismo florescendo naquele tempo, mas ao mesmo tempo uma perseguição, né, sendo gerada contra os cristãos, né, contra os gentios que se convertiam e principalmente contra os judeus, porque até os judeus perseguiam os judeus que se convertiam ao cristianismo. Está comigo, irmãos? Então era uma situação difícil e por conta disso, o apóstolo Paulo então aconselha que naquele momento o ideal é que as pessoas permanecessem na condição em que elas se encontravam. Está casado, ninguém vai desmanchar o casamento, porque é sagrado, por assim dizer, né? É uma instituição criada por Deus. Então está casado, permaneça casado, mas está solteiro, é melhor que permaneça assim, é o conselho do apóstolo Paulo para aquele momento. Mas continuando no versículo 28, ele diz: mas se te casares, com isso não pecas. Claro, porque o casamento é santo, é bom, é agradável a Deus, foi projetado por Deus, é a vontade de Deus de um modo geral para os homens, amém? Para as pessoas. Então ele diz: mas se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Que angústia é essa, irmãos? Não é porque o casamento produz angústia, não. É porque casar-se num tempo de perseguição poderia levá-los a ter um momento de angústia. Está comigo? Aleluia, glória a Deus. Então ele diz: por isso eu queria poupar-vos. Versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Amém? Bom, eu não quero me deter muito tempo aqui, explicando tudo que a gente lê, mas apenas para que você compreenda o que é que o apóstolo Paulo está falando, quando ele diz assim: isto, porém, o versículo 29, isto, porém, vos digo, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Afinal de contas, o que é que o apóstolo está falando? Quando ele diz que os casados deveriam agir, se comportar como se não fossem. Ele está dando uma licença para mesmo aqueles que se casam poderem se envolver com outros relacionamentos? Obviamente que não. A resposta clara é que não. O que ele está dizendo é que nós, como cristãos, ainda que nos casemos, forjamos, por assim dizer, uma aliança, um homem com uma mulher e vice-versa, né? Uma aliança, na aliança matrimonial, o casamento não deve tomar o lugar que deve existir no nosso coração no que diz respeito a servir ao Senhor, a estarmos separados, consagrados para Deus. Então, Deus nos permite casar-se, Deus permite com que estejamos divididos, e Paulo vai falar sobre isso, entre servir ao Senhor e se apegar às coisas desta vida. Está comigo, irmãos? Mas ainda que tenhamos tal permissão de Deus, devemos ter o zelo e o cuidado para que não coloquemos o casamento num grau de importância acima de Deus. Irmãos, eu digo que eu tenho percebido, não há pouco tempo, mas há bastante tempo, que alguns de nós cristãos temos cometido algumas falhas, e isso vai ficar claro com o decorrer da mensagem. Eu vou dar um exemplo. Eu sou de um tempo, e eu não sou tão velho assim, né? Mas quando eu me converti, irmãos, era muito claro o posicionamento de todo cristão com respeito ao seu comprometimento com Deus e com a igreja. Então, os cristãos se posicionavam em relação aos seus familiares, aos seus amigos mais próximos, enfim, as pessoas que lhe cercavam, de uma maneira a deixar claro que ele poderia estar num ambiente social, familiar, ele poderia conviver com todas as pessoas, mas ele não deixaria que nada daquilo tomasse o lugar de Deus e o lugar do congregar-se, por exemplo. Está comigo? Era algo que todo cristão, e isso deve ser assim ainda hoje, né, tinha como uma prioridade.
o ir à igreja, o congregar, ir ao culto, cultuar ao Senhor, apresentar-se a Deus. Está comigo, irmãos? Ser influenciado por essa atmosfera que nós encontramos na igreja, em um culto público. Está comigo? Mas hoje em dia, muitas vezes, nós deixamos de ir para a igreja e nós nos apoiamos na família e dizemos que isso é bíblico. Não é porque a família, né, pastor, está em primeiro lugar, né? Nós temos que honrar nossos pais e mães, e temos sim, temos que honrar os pais e as mães, né? Temos que honrar aqueles que nos geraram, é bíblico, tem promessa da parte de Deus, mas o casamento, a família e todas as coisas que são comuns na vida e são lícitas, não podem tomar o lugar da nossa dedicação ao Senhor. Está comigo? Eu usei a palavra dedicação, porque consagrar-se tem a ver com isso. Consagrar, nós poderíamos dizer que seria um sinônimo da palavra santificar. Mas se consagrar e santificar fosse a mesma coisa, não precisaríamos de duas palavras diferentes, concorda comigo? Então deve existir alguma diferença entre santificar e consagrar. Eu estava meditando sobre isso, eu estava orando e dizendo para o Senhor: Senhor, me ilumina, me deixa entender com clareza, de modo que eu possa também ajudar os irmãos a compreenderem essa diferença, fazer essa distinção entre consagrar-se e santificar-se, entre santificar-se e consagrar-se. Amém? A palavra santificar, irmãos, ela literalmente significa separar. Separar algo para Deus. Então eu estava dando um exemplo, né? Eu vou dar esse exemplo novamente. Esse microfone, talvez vocês nem tenham percebido, mas tem um microfone aqui. Eu poderia dizer que esse microfone foi consagrado a Deus, de modo que ele nunca vai ser utilizado para alguém cantar músicas através desse microfone que não sejam músicas para Deus, que ninguém não vai usar esse microfone para qualquer outro fim, senão para anunciar a palavra, para pregar a palavra de Deus. O microfone, ele é idêntico a muitos outros que foram fabricados em série, mas esse em particular eu estou separando para uso exclusivo ao serviço do Senhor. Então eu estou santificando esse microfone. Está comigo? Santificar é separar, dedicar nesse sentido, né? Separar para Deus, amém? Agora, nós, irmãos, fomos santificados não porque nós, no nosso próprio mérito ou na nossa condição piedosa de vida, nos fizemos santos, nos colocamos na condição de agradar a Deus. Não, nós até podemos agradar hoje a Deus por causa de Cristo. Em Cristo nós fomos redimidos, perdoados, transformados. O velho homem que era carnal, mortal, ele morreu. Agora nós somos um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus e temos a garantia da vida eterna. Nós fomos santificados em Cristo Jesus. Amém? Nós fomos santificados por Deus, por Ele, pela obra que Ele realizou. Nós, em nós mesmos, não teríamos como fazer qualquer coisa para nos colocar nesta condição de santos perante o Senhor. Está comigo? Então nós não nos fizemos santos, Ele nos santificou em Cristo Jesus. Nós aceitamos pela fé a obra redentora que Cristo realizou e desfrutamos então dessa realidade, dessa nova realidade de vida. Amém? Então, com respeito a nós, o santificar-se tem origem em Deus. Ele fez algo para nos separar. Ele nos tirou do mundo. A Bíblia diz que nós fomos transladados do império das trevas, amém? Do domínio de Satanás para o reino do seu Filho, o reino do Filho do seu amor. O Senhor nos santificou. Agora, uma vez que nós aceitamos a obra que Cristo realizou por nós, nós devemos nos ver, nos compreender como santos. Nós somos santificados em Cristo Jesus. Amém? Nós somos lavados pelo sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado das nossas vidas. Amém? Agora nós devemos dar continuidade à nossa vida, consagrando-se, deixa eu usar primeiro a outra palavra, santificando-se, mas o consagrar-se é algo que parte de você, não é algo que Deus vai fazer por você. Deus fez por nós em Cristo uma condição para nos tirar do pecado para a justiça. Amém? Agora que estamos justificados, nós devemos conscientemente nos dedicar a Deus, nos consagrar a Deus. Amém, irmãos? Está comigo?
Aleluia, glória a Deus. Então, onde foi que eu parei? Aleluia. Deixa eu ver onde foi que eu parei. 29. Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Então, o que Paulo está dizendo é que ainda que nós nos permitamos ao matrimônio, ao casamento, nós devemos conduzir a nossa vida de uma maneira que o nosso casamento não atrapalhe a nossa dedicação, a nossa consagração a Deus. Somos casados, mas devemos viver para Deus como se não fôssemos. Porque o nosso compromisso com Deus deve ser maior do que o nosso compromisso com o nosso cônjuge. Isso também nos garante sermos fiéis àqueles que nós escolhemos como nossos cônjuges. Amém? A Simone vai ensinar a família cristã, vai começar amanhã. Tem aulas abertas, né, para visitação, não sei quando é, mas enfim. Mas eu gosto de ministrar essa matéria também. E, irmãos, como é maravilhoso entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Mas eu preciso entender a aliança matrimonial, a importância que a Simone tem para mim, e eu, consequentemente, né, ela deve compreender a importância que eu tenho para ela, mas nós não podemos deixar com que a nossa relação tome um lugar que nos atrapalhe quanto ao nosso serviço ao Senhor. Está comigo? Isso é possível de acontecer? É possível que um cônjuge, ele comece a criar dificuldades e problemas para o seu parceiro, para o seu cônjuge, né, por conta da dedicação que ele quer empregar ao Senhor, a obra de Deus. Uma pessoa que tem uma chamada ministerial, casado com outro que não tem uma chamada ministerial, esse segundo que não tem a chamada, se ele não entender a vontade de Deus e o propósito de Deus para o seu cônjuge, pode começar a criar situações e condições que vai atrapalhar a vida daquele que tem uma chamada, que tem uma consciência para com Deus. Está comigo, irmãos? Então nós nos permitimos ao casamento, que é santo, é da vontade de Deus, mas nós devemos viver como se não fôssemos casados. Agora, uma vez a Simone, né, lá quando nós éramos namorados, noivos, ela manifestou um pouco de ciúme, mas também é compreensível, né? Um cara como esse, meu Deus do céu, é completamente compreensível. Então eu relevei, amém? Mas eu chamei ela para uma conversa. Chamei ela para uma conversa, eu digo, Simone, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Olha, eu não sei o que é ciúme. Eu não tenho ciúme. E eu quero que você também não tenha ciúme de mim. Eu digo, porque eu nasci de novo, eu sou um homem de Deus. O meu compromisso com Deus é maior do que o meu compromisso com você. E por conta disso, você pode ter a certeza e a segurança que eu nunca vou lhe trair. Porque se eu lhe trair, eu teria traído primeiro ao meu Deus. E isso não vai acontecer. Então, irmã, guarda teu coração, amém? Que aquilo que te pertence, ninguém toma, amém? Aleluia, glória a Deus, amém? E ainda tem gente que pensa que ser crente é coisa é triste, né? Aleluia. Então, uma vida consagrada a Deus nos dá segurança até mesmo no nosso casamento. Então Paulo está falando sobre isso. Ele diz, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas ele não está dizendo que o casamento é ruim e que ele não pode ser desfrutado. Amém? E assim é todo o restante do que ele vem a dizer agora. Ele diz, mas também os que choram como se não chorassem. Porque hoje você pode estar vivendo uma aflição, uma dificuldade, um problema. Mas irmãos, o Senhor está voltando. O tempo se abrevia. Está comigo? Logo, logo, irmãos, não haverá mais choro nem ranger de dentes. Aleluia. Então, mesmo que você esteja sofrendo e chorando, a Bíblia diz que você deve viver como se não chorasse. Porque você deve ter os seus olhos no Senhor e nas suas promessas. Aí ele diz, os que se alegram, porque isso também pode estar acontecendo, você pode estar vivendo um momento áureo da sua vida, a melhor fase da sua vida, e não tem nenhum problema com isso, mas ele diz, os que se alegram como se não se alegrassem. Não porque Deus não quer que você se alegre, mas é que Deus não quer que você fique fascinado com as coisas desta vida. Está comigo, irmãos? Desfrutando apenas daquilo que é bom, daquilo que é agradável, né? Como outro dia eu pregando aqui eu falei, apenas visando comer o melhor da terra. Ei, irmãos, há um sofrimento relacionado ao servir ao Senhor. Paulo fala isso a Timóteo,
Paulo fala isso nas suas cartas, deixando claro à igreja a necessidade de nós nos dedicarmos a Deus até, se necessário for, morrermos por Ele. Está comigo, irmãos? E ele continua: os que compram como se nada possuíssem. Ele não diz que você não pode possuir, ele não diz que você não pode comprar. Ele está dizendo, se você compra, o que você compra não pode te dominar. Aquilo que você tem não pode tomar um lugar de importância na sua vida que atrapalhe a sua comunhão com Deus, a sua dedicação ao Senhor. Os que compram como se nada possuíssem, embora possuindo muito, mas com um coração humilde diante de Deus e prontos a fazer o que for necessário para continuar agradando a Ele. Versículo 31, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passará. Versículo 32, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa ou o marido. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. É o versículo 35. E ele continua: não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Uau! O apóstolo Paulo está dizendo que todos esses conselhos que ele está dando tem como fundamento a situação angustiosa que eles estavam vivendo, que era a perseguição, e a intenção dele de dar todos esses conselhos, está dito aqui no versículo 35, ele diz, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite o consagrar-vos. Paulo está dizendo, olha, o que eu estou dizendo para vocês é que eu estou com zelo sobre as suas vidas, para que vocês não tenham dificuldades em consagrar-se, em manter uma vida consagrada ao Senhor. Uma vida dedicada a Deus. Casando, comprando, desfrutando do melhor, ou mesmo que seja o contrário, vivendo alguma dificuldade, algum problema, mas que o que está em primeiro lugar, em primazia na sua vida, seja o Senhor, o seu plano, o seu propósito, a sua vontade. Amém, irmãos? Aleluia! Glória a Deus! Então nós não devemos nos contaminar com as coisas desta vida. Nós devemos nos consagrar ao Senhor, como aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, para mantermos uma vida piedosa diante de Deus. Não precisa abrir em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, o texto diz o seguinte, tais fostes algum de vós, e ele está falando sobre a vida de pecado, né, e de erro que nós vivíamos anteriormente, você vai ver isso no contexto, mas aqui ele diz, tais fostes alguns de vós, mas, ele diz, vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Deus. Aleluia! Nós fomos santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Aleluia! O apóstolo Paulo ainda falando lá no capítulo 7 de 1 Coríntios, ele dizendo sobre a viúva e a virgem, né? Ele dizendo que elas cuidariam apenas de santificar-se a Deus no corpo e no espírito. E isso me chama a atenção. Consagrar-se, ele está falando de consagração, né? Consagrar-se, né? Santificar-se no corpo e no espírito. Irmão, espiritualmente, a obra que Cristo realizou na cruz está feita e não há nada que possa mudar isso. Então nós estamos justificados, fomos salvos, temos a vida eterna. Somos, amém? A igreja do Senhor, os filhos de Deus. Mas nós devemos saber como nos conduzir nesse corpo. Nós devemos nos consagrar no corpo e no espírito. Nós devemos nos santificar no corpo e no espírito. Amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. Se você puder, deixa eu ver aqui. Eu vou ler, não precisa abrir não, para a gente ganhar tempo. Lucas capítulo 17, no versículo 10, eu poderia
ver aqui o contexto, né, só para você se situar. Jesus ele vai falar aos discípulos sobre quantas vezes nós devemos estar dispostos a perdoar ao dia. O contexto é esse, nós não vamos ler tudo, mas no versículo 10, ele diz assim: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis, eu vou ler um pouco antes, para ficar mais claro. Vamos lá, versículo 7, ele diz assim, ó: qual de vós tendo um servo, um funcionário, ou naquela época podia ser até um escravo, mas ele fala de servo, ele diz: qual de vós tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa. Quem de vós fará isso? Ele diz, ainda no versículo 8: e quem antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Aí no versículo 9 ele diz: porventura terá de agradecer ao servo, porque ele fez o que ele havia ordenado? Nós agradecemos aqueles que nos servem? Muitas vezes não, porque ela está sendo paga para aquilo, né? Ela recebe alguma coisa em troca do serviço que nos presta. Então, às vezes, nós nem agradecemos, porque tratamos aqueles como quem estão realizando uma obrigação. Está comigo, irmãos? No caso de um escravo, então, né? Então ele está dizendo: porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que ele havia ordenado. Aí vem o versículo 10: assim também vós, aí Jesus está falando com os discípulos, assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, por quem? Por Deus, depois de vocês terem se aplicado a fazer aquilo que Deus disse para vocês fazerem, amém? Dizei, vocês devem dizer: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Agora eu lhe pergunto, há alguma coisa errada de fazer exatamente aquilo que o nosso Senhor disse que nós devemos fazer? Não, pelo contrário. Amém? Nós até poderíamos, né, engrandecer alguém que nós vemos que está obedecendo à vontade de Deus. Deus diz: faça isso e ele faz, faça aquilo e ele faz. Nós devemos dizer: parabéns, que disciplina, muito bem, continue assim. Mas Jesus disse: vocês devem considerar da seguinte forma: depois de ter desfeito aquilo que vos foi ordenado, nós somos servos inúteis, porque só fazemos o que nos foi ordenado. Então, o consagrar-se, irmãos, é ir num nível acima. Amém? É fazer mais do que nos foi ordenado. É um nível de zelo, de entrega, de busca. É um desejo por fazer algo para agradar a Deus acima da média. Não há problema nenhum em fazer aquilo que nos é ordenado, mas o Senhor espera que nós façamos além disso, que nós possamos ir além da marca. Amém, irmãos? Aleluia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, no livro de Números, Velho Testamento, capítulo 6. Números, capítulo 6, versículo 1. Nós vamos ler provavelmente até o versículo 8. Números, capítulo 6, versículo 1. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, esta pessoa deve abster-se, versículo 3, de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas. Eu penso que deve ser suco, né? Qualquer bebida de uva. Nem comerá uva fresca, nem secas. Aí eu lendo isso eu digo: uau, que coisa, curioso, né, irmãos? Então, aqui na minha Bíblia tem um título, ele diz: a lei do nazireado, né, do narizeu, nazireu não, nazireu, do nazireado, do nazireu. E eu não vou explorar muito disso aqui, irmãos, mas a palavra nazireu quer dizer consagrado, tem a ver com consagração.
consagrado ou dedicado, algo que é dedicado ao Senhor. No caso de pessoas, obviamente, né, uma pessoa que fazia o voto de Nazireu era uma pessoa consagrada a Deus. E aqui, Deus falando com Moisés, ele disse: se alguém fizer um voto especial, né, mas depois vem a palavra Nazireu. Então, é disso que ele está falando, de alguém que se separa para consagrar-se a Deus no nível acima dos demais. Porque filho de Deus, todo filho de Deus tem que ser consagrado a Deus, irmão. Alô? Eu esperava pelo menos um amém, né? Aleluia. Todo filho de Deus tem que ser consagrado, meu irmão. Nós não devemos nos contaminar com as coisas deste mundo, amém? Aleluia. Devemos discernir a nossa natureza em Cristo Jesus, de santos. Nós somos santificados para Deus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Mas enfim, vamos lá. Então, Deus fala a Moisés e ele diz: fala aos filhos de Israel e diz-lhe, quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho, de bebida forte, de tudo que provém da uva, mesmo a fruta em si, fresca ou seca, ele não deveria comer. Mas no versículo 4 ele diz: todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Então no versículo 4 ele diz: todos os dias do seu nazireado. Isso quer dizer que esse voto ele podia ter um tempo de início e um tempo de fim. Quem determinava isso era quem fazia o voto, obviamente, 6 meses, 1 ano, enfim, era de cada um. Mas enquanto estivesse naquele tempo, devia se abster de tudo que provém da vinde. Amém, irmãos? Mas isso apenas era só em relação ao que comia? Nananina, não. Se você continuar, você vai ver que a relação é enorme. E aí o versículo 5 vem e ele diz: todos os dias do seu voto de nazireado, não passará navalha pela cabeça, até que se cumpra os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Tem alguns irmãos que não podem deixar a cabeleira crescer, né? Mas Deus deve ter uma solução para eles. A solução é Cristo. A solução é Cristo. Amém? Aleluia. Então não podia passar a navalha na cabeça, não podia cortar os cabelos, deveria deixar o cabelo crescendo todo o tempo em que ele estivesse naquele período do voto. Amém, irmãos? Então, como eu disse, esse voto poderia ter início e fim. Mas em alguns casos particulares, algumas mães, geralmente eram mulheres estéreis, que não tinham como gerar filhos, elas buscavam ao Senhor, oravam, dedicavam-se a Deus, e geralmente elas faziam um voto. E o voto era: Senhor, se tu me deres o privilégio de ser mãe, eu vou consagrar o meu filho, ele será nazireu. Então, alguns pais, algumas mães, separavam seus filhos por toda a vida para consagrar-se a Deus, para servir ao Senhor. Um exemplo claro disso é um personagem que todo mundo conhece, Sansão. Não podia cortar os cabelos, inclusive a força dele tinha a ver com os cabelos, lembra disso? Amém. Aleluia, glória a Deus. Enfim, às vezes aconteciam votos maiores, né? Mas continuando, versículo 6: todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver, por seu pai ou por sua mãe, ou por seu irmão ou por sua irmã, por eles se não contaminará quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Então, se a pessoa dissesse: olha, eu vou me consagrar ao Senhor e eu vou fazer o voto do nazireado, como nazireu, então ele não podia raspar a cabeça, ele não podia tomar vinho, bebida forte, ele não podia comer nem mesmo a uva, fosse ela fresca ou seca, não podia comer, beber nada que viesse da vide. Amém, irmãos? Ele tinha que ser separado, consagrado a Deus, não podia cortar o cabelo, irmão. Que coisa impressionante. A relação é muito maior. Mas se durante o período do voto fosse 3 meses, 6 meses, 1 ano, sei lá, 5 anos, não importa, alguém da sua família morresse, como um pai, a mãe, um irmão, uma pessoa querida, uma pessoa amada, ela não devia ir ao funeral, ao enterro, porque estava consagrada a Deus, e não deveria se contaminar com um ambiente onde havia alguém morto, não deveria tocar em cadáver. Então a pessoa, quando fazia esse voto, ela tinha que estar consciente: rapaz, se alguém da minha família morrer, eu não vou poder ir no enterro.
Está comigo, irmãos? E por que faziam isso? Para consagrar-se a Deus. No versículo 9 diz: se alguém vier morrer junto a ele subitamente e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação. Ao 7º dia a rapará. Ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. E aí o sacerdote ia fazer a parte que lhe cabia. Olha o que ele está dizendo: não pode raspar a cabeça. Mas se ele estivesse num lugar, e naquele lugar onde ele estava, alguém morresse, porque ele estava no lugar que alguém morreu, ele tinha que raspar a cabeça. Critérios estabelecidos por Deus. Um voto que alguém se sujeitava para consagrar-se a Deus, para dedicar-se mais ao Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. E quando eu estava lendo e meditando sobre essas coisas, eu me recordei, né, de alguns episódios que envolveu Jesus, né, e eu gostaria de ler aqui com vocês. Lucas capítulo 9, versículo 57. Se você puder abrir, Lucas 9, 57. Lucas capítulo 9, 57. Diz assim: indo eles caminho afora, quem eram eles? Jesus e os seus discípulos. Alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Então alguém voluntariamente disse: ei Jesus, espera aí, eu vou com você e eu vou te seguir aonde quer que o Senhor fores. Mas Jesus lhe respondeu, versículo 58, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Às vezes a gente lê esse texto e fica: o que é que Jesus está falando? O que Jesus estava dizendo era o seguinte: se você quer me seguir e vai me seguir aonde quer que eu for, você precisa entender o seguinte: eu estou indo pelo mundo, eu não estou apegado a nada dessa vida, eu não tenho nem mesmo onde reclinar a minha cabeça. Você está preparado para isso? Jesus não estava dizendo: ei, é melhor você não me seguir. Ele estava dizendo: sim, você pode me seguir, mas esteja certo de que a condição em que eu vivo é de plena consagração a Deus. Eu não estou apegado às coisas desta vida, eu não tenho nem mesmo aonde inclinar a minha cabeça. Não é que Jesus não tinha condições de ter coisas, é porque ele estava dedicado ao Senhor. Está comigo, irmãos? Embora tivesse, é como se não tivesse. Embora pudesse, era como se não pudesse. Está comigo? Ele continua, né? Versículo 59. A outro disse Jesus. Aí veja, o primeiro, alguém disse: Jesus, eu vou te seguir. E ele: peraí, você está preparado para isso? Mas no versículo 59, é Jesus que diz para alguém: ei, siga-me. E nós sabemos que alguns homens deixaram tudo o que estavam fazendo imediatamente, quando ele disse: segue-me. Mas olha o que foi que aconteceu com essa pessoa. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, a pessoa a quem Jesus chamou, ele, porém, respondeu: permite ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Amém? Isso me lembra aquela condição lá do Velho Testamento do voto do Nazireu, que uma vez consagrado a Deus e no período da sua consagração, ele não deveria ir a um funeral. E esse jovem que Jesus disse: segue-me, diferente de Mateus, por exemplo, Mateus, irmão, estava na banca de cobrar os impostos. Jesus olhou nos olhos dele e lhe disse: segue-me. E ele abandonou o seu posto e foi com Jesus para nunca mais olhar para trás. Mas aquele jovem disse: não, Jesus, espera aí, só um minuto, deixa eu sepultar meu pai. Agora, irmãos, eu não sei se o pai dele estava morto. O texto não deixa claro se o pai dele estava morto. Talvez ele tivesse. Jesus não fazer o seguinte: quando meu pai morrer e eu sepultar meu pai, aí eu te sigo. Está comigo, irmãos? Amém. Mas Jesus respondeu a ele dizendo: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Amém, irmãos? Jesus estava dizendo para aquele jovem que era mais importante pregar o reino de Deus do que sepultar aqueles que morrem. Está comigo? Jesus não estava dizendo para deixar os mortos em qualquer lugar. Alô?
mas ele estava dizendo que uma vez que você tem a possibilidade de se consagrar a Deus, você deve estar disposto a lançar mão ou abrir mão daquilo que é comum, é natural, não é pecado e que todo mundo pode fazer. Mas porque você se consagra a Deus, você se coloca na condição de suprimir aquilo que é lícito em função de fazer algo maior, que é agradar o Senhor, que é servir a Deus. Está comigo, irmãos? Versículo 61. Existe outra situação, aí ele diz, outro lhe disse, aí esse já foi falando para o Senhor da seguinte forma, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Então nesse aqui ninguém morreu, mas ele está dizendo, Senhor, eu vou te seguir, mas eu queria que o Senhor me desse um tempinho para mim lá na minha casa, ou ir nos meus parentes, visitar meu pai, minha mãe, meus avós, me despedir deles para dizer que eu vou seguir o Senhor e vou servir a Deus. Amém? Mas qual foi a resposta de Jesus ao jovem que disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa? Jesus replicou, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Está comigo, irmãos? Irmão, eu não sei quanto a você, mas são palavras que parece que o Senhor está me colocando no canto da parede, me dando um chacoalhão e está dizendo, o que é que você está fazendo da sua vida, meu filho? Amém? Porque nós devemos ter, irmãos, um mínimo de dedicação ao Senhor, ao ponto de abrirmos mão de coisas que são lícitas e que todo mundo está fazendo, mas nós devemos deixar de fazer por um tempo para nos consagrarmos ao Senhor. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Qual tem sido o seu nível de consagração ao Senhor? É algo que você deve pensar, é algo que você deve procurar entender, reconhecer, discernir qual é o nível de consagração que eu tenho para com Deus. Que, irmãos, eu espero que você tenha uma grata surpresa de dizer, uau, eu estou indo bem, mas posso melhorar. Mas é possível que alguns de nós possa se... como é que eu posso dizer? Se colocar nessa condição e encontrar uma realidade que talvez não lhe agrade. E se não lhe agrada, certamente não agrada a Deus. Está comigo? Na minha Bíblia, antes desses textos que nós lemos agora, tem um título, né? Geralmente esses títulos são dados para dar uma noção do que o texto vai tratar. E aí ele diz assim, ó, Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Com essas palavras. Deixe os mortos, sepultar seus mortos, está disposto a me seguir? Entenda que eu estou pronto a nem ter como me apegar a alguma coisa, de maneira que não tenho como inclinar a minha cabeça em um lugar certo, apropriado para isso, porque eu estou seguindo, eu estou fluindo, eu estou fazendo a vontade de Deus. Está comigo, irmãos? Aleluia! Mais importante é nos dedicarmos ao Senhor e pregarmos o reino de Deus. Amém, irmãos? Ninguém que tem posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Uau, uau, uau. Amém? Aleluia. Eu vou precisar da ajuda dos universitários. Será que é aqui? Deixa eu ver. Não. Lembrei. Algo que eu queria retroceder um pouco para trazer ainda mais clareza, amém? Ainda lá no texto de 1 Coríntios, né, no capítulo 7, deixa eu abrir aqui, 1 Coríntios, capítulo 7, se eu não me engano é o versículo 5, isso mesmo. Vamos ler a partir do versículo 3 para ficar mais claro. Porque nós lemos o apóstolo Paulo dizendo que até aqueles que se casam devem viver como se não estivessem casados, né? Não está dando licença para infidelidade ou qualquer conduta reprovada por Deus. Amém, irmãos? Mas olha só, no versículo 3 do capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo orientando a igreja, ele diz, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa a seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Versículo 5. Não vos priveis um ao outro,
não deixem de estar juntos. E ele está falando mesmo da questão sexual. Não vos priveis um ao outro. O marido não deve privar a esposa da intimidade física sexual, nem a esposa deve privar o marido da intimidade física, espiritual não, física sexual. Amém? Aleluia. Mas tem algo espiritual aí, amém? Senão Deus não estaria tratando da questão. Está comigo, irmãos? O marido não deve privar a esposa, nem a esposa deve privar o marido, porque a mulher já não tem mais domínio sobre o seu próprio corpo, porque agora o seu corpo pertence ao seu marido, assim como o marido já não tem mais poder, autoridade sobre o seu corpo, e sim a mulher. Os dois se tornaram uma só carne. Há um ditado popular que diz que quem casa quer casa, não é assim, irmãos? Você conhece esse ditado? Quem casa quer casa, né? Mas a versão revista e atualizada pelo pastor Mansueto, eu digo, quem casa quer sexo. É, irmão? É ou não é? Cadê os casados aqui? Você casou para ter uma casa, foi isso mesmo? Era o que você queria, era o seu objetivo. Eu vou casar com uma mulher para ter uma casa. Irmão, eu não quero nem saber da casa. Não me importa se eu não tenho onde inclinar a minha cabeça. Se tiver uma mulher do meu lado, top. Eu vou servir a Deus com alegria. Amém? Aleluia. Quem casa quer sexo. E aí Paulo está dizendo aqui, olha, no versículo 5, não vos priveis um ao outro, salvo, a única exceção, talvez, não é nem certeza, salvo talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes, diga dedicardes, consagrar-se é dedicar-se ao Senhor. Então até os que se casam devem viver como se não fosse, e devem se permitir tempos, períodos, onde os dois abrem mão da intimidade física sexual para com o objetivo de consagrar-se a Deus. Amém? Ele diz, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por muito consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, ou seja, voltarem à intimidade física. E isso deve ser assim entre os casados, ou seja, voltar à intimidade física para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Você não deve se abster da relação sexual lícita, santa, aprovada por Deus com seu cônjuge por muito tempo, porque ou você ou ele pode ser tentado por Satanás por causa da abstinência, por causa da ausência da relação sexual por um longo tempo. Está comigo, irmãos? Então veja, Deus é um Deus de equilíbrio. Ele diz, você está casado, tem a minha aprovação, eu abençoo, façam sexo, não tem nenhum problema, mas também não passem muito tempo sem fazer sexo. Quer dizer, façam sexo, mas tenham tempo para se dedicar a mim, mas também se dedique a mim de uma forma equilibrada, de maneira que a falta de sexo não coloque qualquer um dos dois sob pressão e o diabo possa então tentá-los ao pecado. Está comigo, irmãos? Mas nós devemos administrar isso, porque Deus espera que nós tenhamos tempo de consagração a Deus. Irmãos, se Deus está dizendo para o homem e para a mulher que podem deitar nus numa cama, no chão, na grama, na areia da praia, na água salgada, seja onde for, ter relações sexuais sem culpa, e Deus está dizendo, olha, é bom vocês se separarem um tempo, a não ser que seja para consagrar-se a mim, para dedicar-se a mim em oração, é bom que façam isso, mas deixa eu dizer uma coisa, não seja tão excessivo nisso, volte a ter relações sexuais com seu cônjuge, porque eu não quero que vocês sejam tentados pelo inimigo, por Satanás. Deus é um Deus de equilíbrio. Agora, irmãos, eu entendo que nós podemos até não ir à igreja em algum momento, mas nós não podemos deixar de ir à igreja por muito tempo. A Bíblia diz, não deixem de congregar, como é costume de alguns. Você pode não ir à igreja, mas você não pode fazer com que esse tempo de não ir à igreja seja tão extenso ao ponto de você ser tentado pelo diabo. Amém, irmãos? Aleluia. São coisas que nós precisamos meditar sobre. Amém? E avaliarmos o nosso nível de consagração a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Os irmãos ainda me amam? Amém. Aleluia. Glória a Deus.
Para encerrar, tem poucos minutos, graças a Deus. Quantos estão alegres por isso? Olha, algumas pessoas estão alegres. Aleluia. Aleluia. Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13. A partir do versículo 1. Aleluia. Êxodo capítulo 13, versículo 1. Existe uma regra, eu já falei isso aqui outras vezes, não é a única, né? Eu não vou aqui falar de todas as regras que podem ser utilizadas para a interpretação de textos, inclusive da Bíblia, mas existe uma regra, irmãos, importante, que é a primeira citação. Então, para você entender melhor, você quer estudar sobre dízimo, você deve pesquisar na Bíblia, nos recursos que você tem, né, numa concordância. Hoje em dia ninguém compra mais concordância, você vai lá no Google e pesquisa, né? Mas enfim, use os recursos que você tem, e sobre um determinado assunto, eu estou exemplificando aqui o dízimo, e você procura descobrir qual foi a primeira vez que a palavra dízimo apareceu na Bíblia. E aí você vai lá, lê aquele texto, lê o contexto, procura entender o que aconteceu para que aquela palavra surgisse dentro daquela história, daquele momento. A partir disso você vai ler tudo que a Bíblia diz sobre dízimo, mas você tem que lembrar que aquela primeira citação, ela deve servir como um fundamento para você entender todo o restante. Está comigo, irmãos? É uma regra bíblica. Eu, curiosamente, pesquisei, pelo menos nas versões que eu pesquisei em 2, né? Não pesquisei em muitas, mas não fui tão zeloso assim, mas eu pesquisei em uma versão que, para nós, no Verbo da Vida, é uma versão que nos dá bastante segurança, né? Que é a versão que a maioria dos pregadores do Verbo da Vida usam como texto principal, e pode citar outras versões, que é a versão revista e atualizada. Amém? Então, dentro da revista e atualizada, o primeiro aparecimento da palavra consagrar-se está exatamente aqui, em Êxodo capítulo 13, versículo 2, mas vamos ler a partir do versículo 1, amém? Êxodo capítulo 13, disse o Senhor a Moisés, consagra-me, não é santifica-me, é consagra-me, amém? Todo primogênito, todo o que abre a madre da sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, aí Deus diz, é meu. Uau! É forte, Brasil. Irmãos, Deus falou, está falado. Deus é Deus, amém? As coisas existem, tudo o que há, tudo é por causa dele. Ele tem a primazia, amém? Ele deve ter toda a nossa consideração, respeito, nossa dedicação. E ele disse a Moisés, consagra-me todo primogênito, todo primeiro filho, todo aquele que abre a madre da sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. Aí ele diz, é meu. Disse Moisés ao povo. Aí agora vem a parte de Moisés comunicar isso para o povo. É extenso, tem muitos detalhes. Mas enfim, eu não vou me deter muito aqui, mas vamos ler um pouco só para a gente entender, né? Um pouco do que foi esse acontecimento. Versículo 3, disse Moisés ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. E foi depois desse evento de Deus tirar o seu povo do Egito, da condição de escravos do faraó do Egito, amém, irmãos? Foi que Deus fala a Moisés e diz, olha, fala aí para o povo que todo primogênito é meu, e ele deve ser consagrado a mim, amém? Então Moisés, para dar essa notícia, ele começa falando disso, né? Disse Moisés ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá, portanto não comereis pão levedado, né? Ou com fermento, hoje, mês de Abibe, estais saindo, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar,
terra que emana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, pães sem fermentos. E ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor, culto ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, ao versículo 7. E o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, o filho consagrado. Mas não só ele, a todos os filhos, mas começava a partir do primeiro, obviamente. Amém? Naquele dia contarás ao teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez, quando saí do Egito, e será como um sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Ou seja, uma vez por ano, naquele mês, todos os judeus, eles deixariam de comer pães fermentados, comeriam apenas pães sem fermentos. Está comigo, irmãos? 7 dias, uma série de rituais. Num certo momento haveria um culto ao Senhor, uma solenidade para Deus, mas haveria também um momento em que os pais, porque essa nova geração, ela nasceu fora do Egito, fora da escravidão. Então os pais estariam com os filhos dizendo: olha, você é consagrado a Deus, e isso é porque Ele nos tirou do Egito com mão forte, Ele nos livrou da escravidão de Faraó. Você foi consagrado a Deus, nós estamos vivendo essa nova realidade na terra prometida que emana leite e mel, porque o Senhor é conosco, Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo, aleluia, consagrados a Deus. Então todo primeiro filho deveria passar por isso. Por quê? Porque seria passado de geração em geração aquilo que Deus fez em favor do seu povo. Amém, irmãos? Irmãos, nós não devemos ser ritualistas. É assim que diz? Ritualistas? Estou certo? Pinheirinho, me ajuda? Oh, glória a Deus, estou certo. Nós não devemos ser ritualistas, mas nós não podemos perder a noção dos princípios bíblicos que não foram mudados, alterados, e um deles diz respeito a consagrarmos a nossa vida, aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, ao Senhor. Irmãos, o tempo se abrevia, estamos bem próximo do fim, mas quanto mais nos aproxima do fim, nós deveríamos ter o cuidado de mais próximos estar daquilo que é a vontade de Deus. Mas se nós não cuidarmos, nos aproximamos do fim, nos distanciando dos princípios e daquilo que para Deus é importante. E nós deixamos de colocar Deus no lugar que Ele deveria estar na nossa vida, de primazia. Ele deve ter a primazia na minha vida, na sua vida. Nada pode tomar o lugar de Deus. Não é o seu casamento, não é a sua casa, não é a sua empresa, não é os seus negócios, não é o seu dinheiro, não é as oportunidades boas da vida. O Senhor deve estar em primeiro lugar. Consagre-se ao Senhor. Eu queria convidar você para ficar de pé nesse instante. Aleluia. E nós vamos orar, amém? Aleluia, cadê o pessoal do louvor? Aleluia. Nós temos alguns minutos, nós não vamos nos demorar muito. Aleluia. Mas aproveita esse momento para falar ao Senhor, para consagrar-se a Ele, amém? Ou pelo menos para dar início, para dar start, né, a essa busca por compreender a vontade do Senhor e de estar correspondendo com ela para a glória de Deus, amém? Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos voltamos para Ti, Senhor, nessa noite. Nós nos inclinamos, Pai amado, ainda que não dobremos os nossos joelhos, mas nós declaramos o nosso coração rendido a Ti, Senhor, nesse tempo, nesse momento em que a Sua palavra nos foi apresentada, Pai amado, onde fomos iluminados acerca da importância de estarmos nos consagrando a Ti, Pai amado, de quão sério nós devemos estar, Pai amado, em observar como nós estamos vivendo os nossos dias, como nós estamos lidando com as coisas com as quais estamos envolvidos, Pai amado, discernindo bem todas as coisas. O Senhor já nos habilitou, Pai, quando nos deu um novo coração, um novo espírito,
O Senhor já nos deu essa capacidade de discernirmos entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Pai, que todos nós busquemos por essa sensibilidade, Senhor, e assim coloquemos sempre o Senhor, Pai, em primeiro lugar. A sua vontade, o seu plano, o seu propósito, Pai amado, no lugar que deve estar nas nossas vidas, no nosso coração. Pai, em o nome de Jesus eu oro para que esse momento sirva para cada um de nós como uma oportunidade para restaurar o altar da consagração que deve estar firmado em nossos corações e nas nossas mentes. Em nome de Jesus, Pai, nós somos gratos a Ti pelo privilégio de sermos Teus filhos, porque o Senhor já nos separou, o Senhor já nos consagrou, o Senhor, Pai amado, já nos santificou em Cristo Jesus. Senhor, nós queremos agradá-lo, nós queremos, Pai amado, bendizê-lo, nós queremos andar do modo digno do Senhor, Pai amado, digno, Pai amado, como o Senhor é digno, como o Senhor merece que andemos, Pai, como luzeiros, Pai amado, nessa terra, que a Tua luz que é em nós brilhe cada dia mais e mais, até ser como um dia perfeito, Senhor, e assim iluminemos